Com certeza, eu acho que um bom trabalho é a gente continuar mantendo o time motivado. Mas o que eu vejo é que a restrição, ela não diminui a criatividade. A gente coloca algum ponto de restrição e isso aumenta a criatividade. Bem-vindos ao Devs Criativos, uma série de entrevistas que dá voz a veteranos da indústria que contam suas histórias e fornecem dicas valiosas à nova geração de criadores de jogos. O Devs Criativos é apresentado pelo Cluster Game RS, uma parceria entre AD Jogos RS, Instituto Caldeira, FAPERGS, PUC RS e Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. O papo de hoje é com Guga Zagonel, CEO da Criativitas e diretora de marketing da EasyPlay Game Studio. Para não perder nenhum episódio, se inscreva e ative as notificações do canal do Cluster Game RS no YouTube. Então, eu comecei a faculdade de administração. Aí, quando eu vi assim que tinha uma outra faculdade que falava de administração, mas falava com ênfase em marketing, aí eu troquei, fui fazer então a graduação na SPM, fiz o bacharel lá, né? E depois disso eu fui buscando especializações daí, conforme foram surgindo as necessidades no meu dia a dia, né? Eu sempre trabalhei no marketing mais estratégico, então era mais planejamento estratégico, visão de modelo de negócios, era esse marketing que às vezes a gente fala marketing, as pessoas sempre levam para o lado da comunicação, e o marketing era mais estratégico, tá? Então, assim, então eu fui fazer especializações nesse sentido, fiz especialização em futurismo, fiz especialização em conselhos também, porque eu lidava muito com conselhos de administração, então eu fui me especializar nisso também. O ano passado terminei um MBA de marketing também, mais ligado a branding, e então nunca parei, sempre fiz várias formações, mas sempre com um olhar mais prático e não muito acadêmico. Minha ideia nunca foi seguir uma vida acadêmica, era sempre trazer uma solução para alguma falha, alguma situação que eu estava sentindo que eu precisava me fortalecer no que eu estava desenvolvendo naquele momento. E daí a minha história não começou nos jogos, né? Demorou um pouco para eu chegar até os jogos. E daí sim, nos jogos eu fui falar mais de comunicação, aí eu fui trabalhar os outros P's do marketing, assim, com mais força, né? Então, aí eu fiquei trabalhando num setor mais de investimento, onde eu ficava fazendo essa análise de investimento, até que eu conheci uma pessoa que trabalhava no setor de games e tinha um jogo, né? E daí eu falei, ai, me interessa super por fazer jogos e tal. Foi sempre um setor que eu sempre me interessei. E assim a gente fez uma parceria, então a gente começou daí a desenvolver um jogo juntos, e surgiram algumas oportunidades de a gente fazer jogos para algumas marcas, e assim que a gente começou, assim, bem devagarinho, bem testando o mercado, até que em 2021 a gente abriu a Criativitas, e daí como a Criativitas já nasceu com um braço de marketing, que não é muito comum nas outras empresas de marketing, a gente começou a fazer a gente prestava serviço de marketing, como se a gente fosse um setor contratado de marketing para algumas empresas de jogos e de outros setores, né? Durante um tempo, até a gente se organizar, a gente começou fazendo isso, né? Tanto que a gente fez uma parceria com a EasyPlay, que é uma outra empresa que já está bem estabelecida aqui no Rio Grande do Sul, né? Que já tem 14 anos. E daí foi assim que eu entrei para o mercado de jogos. Agora estou há 3 anos e meio, quase 4, assim, bem mergulhada nesse mundo. Sempre achei assim fascinante esse mundo da criação, de criar uma coisa que entretém tanto, criar desafios, toda essa possibilidade, né? De trabalhar, daí na parte de marketing, de trabalhar a comunidade, de trabalhar um produto que se identifica com as pessoas, sabe? Então, eu sempre achei que era um produto gostoso de trabalhar, um mercado gostoso de trabalhar e, ao mesmo tempo, muito criativo, né? Essa área da criatividade, a indústria dos games, ela tá na vanguarda de muita coisa, né? Tudo começa, parece, agora que eu tô no meio dos jogos, falo, ai, Guga, tu acha que tudo começa antes dos jogos? Eu falei, eu acho. que, que a gente vai antecipando um pouco as tendências. Eu trabalho com estratégia de modelo de negócio para o setor de games, né? Digamos assim, hoje é o meu trabalho na Criativitas e daí também é o meu trabalho na EasyPlay, né, onde a gente fica trabalhando esse branding, a gente fica trabalhando esse reconhecimento de como gerar valor, né, para os nossos players, para o mercado, e como que a gente atinge os targets que a gente está se propondo a atingir com cada jogo, com cada estratégia.
né? Tem coisas que são bem diferentes, né? No mercado de jogos é quase mundos diferentes, o mercado mobile e o mercado PC, né? Então, são trabalhos totalmente diferentes, estratégias totalmente diferentes. E a gente tem que estar ali sendo adaptado e tentando absorver o máximo que a gente consegue de cada um para fazer o melhor trabalho possível. No setor de games, sim. Nos outros setores é que eu não atuava tanto na parte de publicidade, né? Eu ficava sempre mais nessa parte mais estratégica. Mas no setor de games, sim, daí a gente faz social media, a gente faz o PR, a gente faz de tudo, ainda mais quando a empresa é pequena, a gente tem que fazer todos os setores, né? Então a gente consegue fazer hoje bem legal o trabalho que a gente consegue com o time que a gente tem de cumprir todas essas demandas, né? Então, até a demanda de BizDev, a gente estou lá e estou fazendo, né, para ajudar a crescer a empresa e fazer novos negócios. Olha, eu vejo assim que um profissional júnior, ele tem que ter essa facilidade para se adaptar aos cenários, porque acontece isso, a gente entra no mercado, o mercado mobile, ele é totalmente baseado em dados, ele é um mercado bem mais técnico de se trabalhar, enquanto o mercado PC é um outro tipo de dinâmica que acontece dentro dele, onde a gente tem que gerar mais essa brand awareness, a gente tem que trabalhar mais comunidade, mais como se fosse conversar um a um com cada jogador, a gente tem que passar essa essência. Então, são trabalhos bem diferentes, né? Então, um profissional júnior, ele tem que se colocar no lugar, primeiro escolher também empresas que ele possa desenvolver um bom trabalho, que tenham essa percepção do marketing já estabelecida, porque às vezes a gente chega e daí também não tem muito espaço para trabalhar, né? Então, o profissional do marketing não vai ser o primeiro profissional que uma empresa, um estúdio pequeno vai contratar. Primeiro ele vai contratar o pessoal da produção, vai contratar game designer, vai contratar programador, artista, até ele chegar num profissional de marketing, já vai ter construído alguma estrada aí, né? Então, também tem que escolher empresas de médio porte para grande porte, porque daí ele também vai ter essa possibilidade de trabalhar, né? Então, trazer um portfólio bem feito, estar atualizado com as tendências, entender do mercado de games, jogar. Eu acho que tem que jogar, tem que saber o que que ele gosta, qual é o setor que ele entende, olhar como é que estão sendo desenvolvidas as comunidades dentro, né, das plataformas, como é que está sendo feita essa gestão de mídia social, como, sabe, está por dentro do que está acontecendo nos estúdios, nos maiores estúdios, né, para usar, já trazer de benchmark, já saber isso, eu acho que tem que estar bem antenado. É mais importante, né, e com vontade de fazer, porque tem muita coisa para fazer, um profissional de marketing, ele pode contribuir muito com o estúdio, muito, muito, muito. É uma parte que os estúdios têm falta, né? A maioria não tem o setor de marketing, a maioria não consegue investir nisso no primeiro momento e acaba criando uma cultura onde não tem. E daí, quando chega um profissional de marketing, tem um impacto muito grande, faz muita diferença. Então, eu vejo assim com uma grande expectativa de que é um mercado muito promissor e também que a pessoa tem que estar atualizada e conhecendo bem aquilo que ela está trazendo. Olha, como eu sou mãe de 4 filhos, para mim funciona bem o home office, né, e o trabalho remoto, porque eu consigo colocar isso na minha rotina e estar mais tranquila em relação a essa questão da maternidade. E eu vejo com ótimos olhos, eu não consigo imaginar um estúdio de games que seja totalmente presencial. Aliás, eu não conheço nenhum, sabe? Eu acho que ele já se adaptou a esse modelo de negócio também, porque a gente consegue contratar profissionais de outros lugares, ter uma equipe muito mais diversa, muito mais rica para construir aquele jogo. Então, o meu modelo de negócio hoje ele é remoto. Eu até tenho um escritório onde eu vou, mas só tô eu lá. O pessoal tá todo remoto e, e eu acho um modelo que funciona super bem. Eu acho que ele também tem que ter essa capacidade de se adaptar, né? Porque a gente tem que estar falando de dados com muita propriedade, né?
E, ao mesmo tempo, a gente tem que estar falando de pessoas, de comportamentos, de olhares que as pessoas têm sobre aquele jogo, sobre aquele produto, de uma forma muito atenta e muito sensível, né? Então, porque é uma comunidade muito ativa dos gamers, e então eles são muito rápidos, a gente não pode deixar passar, a gente tem que estar ali moderando, cuidando e tratando com um olhar super especial. Então, vejo que o profissional sênior, ele tem que saber fazer muito com pouco, muitas vezes que a gente não tem tempo para fazer, a gente, né, vem uma coisa que tem que fazer muito rápido e a gente tem que desenvolver aquilo, porque o jogo ele tem um ritmo, o mercado de jogos ele tem um ritmo, né, principalmente o mobile, de repente começou, tem que fazer e já tem que entregar e já está pronto, e enquanto no PC a gente consegue ter um prazo maior para construir as coisas. Então, eu acho que essa adaptação que o profissional sênior tem que ter, e acho que é isso, assim, algumas coisas que eu aprendi no setor de games, ele é um setor difícil de trabalhar, não é um setor fácil, eu achei um dos setores mais difíceis, tá? Dos que eu já trabalhei, eu achei o setor de games, eu sempre falo isso, as pessoas, ai, sério? Sim, eu achei super difícil. Quando eu comecei no setor de games, o primeiro ano era um ano de crescimento da indústria, e os 2 anos seguintes foram anos de recessão. Então, deu para ver bem a diferença do mercado. Agora parece que ela está tomando um fôlego de novo, assim. E deu para ver bem essa diferença de mercado, quanto se torna difícil, os players gigantes ficam maiores ainda, e a gente que está numa empresa menor, a gente tem que fazer um super esforço para conseguir atingir os resultados que a gente, né, se propôs. Então, realmente, ele não é um mercado fácil, assim, a gente, ai, não, mas é um mercado fácil. Não, não é um mercado fácil, mas é um mercado muito legal de trabalhar, é um mercado diverso, é um mercado interessante. A comunidade de profissionais, então, eu não sei se eu estou mal acostumada aqui com a AD Jogos e com o pessoal da Abra Games, que é todo mundo tão... Todo mundo tenta ajudar, uma empresa tenta ajudar a outra, um dá dica para o outro, um indica o outro, sabe? Então, é uma comunidade tão ativa na parte profissional e tão assim, de parceria mesmo, quase uma irmandade, que realmente é o setor mais legal que eu já trabalhei, assim, nesse sentido, até de aceitação, sou uma mulher, né, e tal, da diversidade, vejo, assim, que eu não recebi não tive nenhuma situação de preconceito, né, em outros setores já tive. Então, isso eu vejo assim como um setor muito, muito legal. Ele tem que entender sempre o público-alvo, com muita clareza. A nossa rotina ela é muito baseada em analisar os dados, né, dos testes dos jogos, e a partir disso, então, ir construindo estratégias para a gente atingir os objetivos, né? Então, o profissional do marketing, a gente se envolve profundamente com os jogos para entender o público-alvo, para entender o que aquele jogo está fazendo, para quando a gente for comunicar, não inventar alguma coisa que o jogo nem tenha, sabe? Então, para a gente estar alinhado. Então, é bem importante a equipe estar junta com a equipe de desenvolvimento, porque a gente vai desenvolver os criativos, né? A gente vai desenvolver algumas artes para as lojas e tudo mais. Isso tudo tem que estar se comunicando de uma forma bem alinhada. A gente tem os grupos ali separados por tópicos, né? Então a gente vai ali colocando e o restante da equipe já vai analisando, já dá feedback. E isso é muito dinâmico, é muito rápido. Então, diariamente, isso está acontecendo em diversos momentos para a gente ir alinhando, né, o prumo, né? E uma coisa que o profissional de marketing tem que ter é ele não pode ser apegado às ideias, porque a gente vai testar. E se o número não vier bom, a gente tem que trocar imediatamente, sabe? Então, é muito trabalhar em cima de dados mesmo, é uma coisa bem... Vai lá, testa pequenininho, não deu certo, já troca, testa outra cor, testa outra proposta. Então, tem que ser desapegado das próprias ideias, muitas vezes, até a gente achar o caminho. Aí, depois disso, a gente trabalha daí de uma forma mais consistente, todo o projeto ali de marketing. O jogo, principalmente o jogo mobile, ele é muito baseado em dados, né? Ele é 100% baseado em dados. Não vem de uma ideia, ai, não, esse jogo porque vai ser fofinho, vai ser bonitinho, o personagem é interessante. Não, se ele não tiver dados, nenhuma publisher vai fazer negócio contigo.
Já no mercado PC, tu consegue vender uma narrativa, mostrar uma ideia, sabe? Mostrar que vai ser legal, que é um produto interessante, né? Abordar como que ele pode ser vendido. Então, tu consegue construir toda uma narrativa que ele vai ser testado mais para frente do desenvolvimento, né? Enquanto no jogo mobile ele é testado muito no início, com 2 semanas ele já tem que ter um teste lá para a gente ver se aquela mecânica validou. Então, mercados bem diferentes, assim, eu acho que não é muito fácil ligar um com o outro. Por isso que eu gosto de falar a diferença entre eles, porque senão falar, não, só falo em dados, mas aí o pessoal vai falar, não, mas peraí, eu não tenho dados, né? Se eu estou na parte do PC, eu vou ter dados só lá na frente, mas a parte mobile a gente tem desde do dia 1, né? E tem diversas ferramentas, até com auxílio de inteligência artificial, que nos ajudam a gente a ter essas informações com precisão, assim. Então, é uma rotina bem analisar dados, construir estratégia, trabalhar duro e vamos lá. E vejo com ótimos olhos esse tipo de migração, porque já traz uma outra dinâmica, já traz um outro conceito, e traz até uma cultura que é diferente da do setor de jogos, mas elas combinam, né? A da agência, essa vivência da agência, ela é bem diferente de uma vivência num estúdio de desenvolvimento de jogos, mas elas se complementam e uma pode enriquecer muito a outra. Então, eu vejo assim que é um bem possível de ser feita essa mudança, digamos, de setor, né? Sair de uma agência para um estúdio. Na nossa equipe são pessoas que migraram, que já eram profissionais, que já estavam estabelecidos, né? No setor de publicidade, no jornalismo, e a gente trouxe, então, para dentro do mundo dos jogos. A primeira experiência que eles tiveram foram no nosso time, na nossa empresa, né? Mas eu não sei se isso é o mais comum, mas essa é a experiência que eu tenho, assim, das pessoas perto de mim, né? Que a gente migrou, então, de outros setores para o setor de jogos. Eu acho que uma coisa importante para quem está querendo, né, se envolver mais com o setor de jogos é ir nos eventos, tanto os B2B quanto os B2C, conhecer um pouquinho como pulsa essa indústria, assim, que a gente só vê quando está lá. Eu sabia que era legal, mas depois que eu fui na minha primeira Gamescom, eu fiquei, eu amo esse setor, sabe? Porque ele vibra diferente. E eu acho que só indo e estando em contato com um grande volume de pessoas é que a gente vai conseguir, assim, perceber essa potência mesmo. Com certeza, eu acho que um bom trabalho é a gente continuar mantendo o time motivado. Mas o que eu vejo é que a restrição, ela não diminui a criatividade. A gente coloca algum ponto de restrição e isso aumenta a criatividade, né? Então, isso que eu percebi no time, eu acho que o pessoal da indústria de games já está um pouco acostumado de que é o teste que vai comandar o espetáculo. Então, a gente testou uma mecânica, não foi bem, vai para outra mecânica. Sabe? Se a teoria é essa, se essa é a hipótese, a gente vai testar essa hipótese, vai confirmar ela ou não, e daí a gente segue fazendo aquilo. Então, porque a gente testa a cada 2 semanas os jogos, mais ou menos, né? Em fase de desenvolvimento. Então, é um tempo assim de testar coisa por coisa, até o jogo ficar pronto, finalmente. Então, eu vejo que a criatividade ela se expande, sabe? Então, não vai dar para ser esse personagem. Vamos testar outro. Qual que seria o outro personagem que vai comunicar com esse público-alvo, que tá, né, que vai ter uma personalidade interessante para esse jogo? Aí tem lá o plano B, vamos lá testar o plano B. E assim a gente vai até a gente encontrar o caminho. Não é fácil, às vezes são muitos testes, sabe? Às vezes parece, talvez a gente não vai achar a solução para essa hipótese aqui. Mas a gente vai indo e uma hora vem uma solução. Então, realmente, mas manter motivado é sempre um fator importante, ainda mais quando a gente lida com equipes jovens, né? Então tem que estar sempre falando, não, teu trabalho está muito bom, não é que o número está ruim porque o teu trabalho está ruim, o número não veio tão bom porque a expectativa daquele público é outra e a gente tem que entender qual que é, né, naquele momento e tudo mais. Então essa conversa ela tem que ter assim semanalmente para lembrar todo mundo do porquê que a gente está fazendo aquilo, porquê que a gente acredita naquilo, porquê que aquele produto é bom, porquê que a gente é apaixonado por jogos, e assim a gente vai seguindo. Geralmente elas não têm, agora o cluster fornece um serviço de uma agência, né? Elas conseguem se inscrever no edital e receber esse serviço,
né? Tem uma agência ali escrita que ela presta algum número de horas ali para cada empresa contemplada. Acho que são 5 contempladas a cada 3 meses. Alguma coisa assim que eu acho que ajuda bastante os estúdios, né? Porque muitos não têm muita consciência. Então, eles me chamam para conversar. Cuca, como é que eu faço a coisa? A gente vai lá e conversa. O próprio Sebrae incluiu também uma profissional de comunicação para ajudar, né, na estratégia das empresas. Então, a gente consegue também ter mentorias com ela, com essa profissional, para conseguir evoluir aí algumas ideias. Então, mas eu vejo assim que as pequenas e médias geralmente não têm, eles têm o feeling deles e muitos muito capacitados mesmo, que já acertam já muito, né? E conhecem muito o público-alvo, principalmente os estúdios que eles são muito focados no mesmo público, todos os jogos no mesmo público, eu vejo que eles têm essa questão mercadológica mais bem resolvida do que os que têm que estar, né, fazendo um jogo para cada setor. Eu percebi, assim, na questão de negócios, que a gente voltou da Gamescom agora em setembro, Europa, eu percebi, assim, uma abertura maior para novos formatos, novos modelos de negócio, que eu não tive no ano passado e no ano anterior. Então, percebi, assim, que a indústria está mais aberta a tomar mais riscos, de novo, um pouquinho mais, não que nem na época da pandemia, eu acho que isso não mais, mas um pouquinho melhor do que o ano passado. Então, percebi isso, assim. E nos números a gente vê que ela é uma indústria que ela cresce, mas ela ainda, os jogos grandes crescem muito ainda, né? Os jogos pequenos nem sempre crescem tanto. Então, é bem difícil. Eu vou falar, é uma indústria difícil. Ela é difícil por causa disso, né? Porque mas indo com um produto bom, no público certo, comunicando bem, ainda consegue fazer um bom trabalho.